O café esfriou há 1 hora, mas Carolina mantinha as mãos em volta do copo descartável de qualquer jeito. A cafeteria em Pinheiros vibrava com a energia da tarde paulistana, o tipo de lugar onde as pessoas vinham para serem vistas ao invés de realmente beberem lattes superfaturados. Ela não se encaixava ali, curvada sobre o notebook no canto mais discreto, traduzindo documentos técnicos para uma empresa farmacêutica que pagava apenas o suficiente para cobrir o aluguel. As costas doíam com o peso que carregava agora. 5 meses pressionando contra a coluna não importava como se ajeitasse na cadeira de madeira desconfortável. A calça jeans de gestante que tinha comprado num brechó apertava nas laterais, e ela já havia desistido de esconder a barriga sob blusas largas. Não havia como esconder mais nada. O documento na tela embaçou enquanto esfregava os olhos. Terminologia médica em 3 idiomas, prazo para meia-noite, e estava apenas na metade. O celular descansava virado para baixo ao lado do notebook. 9 chamadas perdidas da advogada do divórcio que não podia retornar porque cada conversa custava mais R$ 100 que não tinha. A voz cortou o barulho da cafeteria como uma lâmina. Carolina a reconheceu instantaneamente. Teria identificado até em sonhos, em pesadelos. Olhou para cima devagar, temendo o que veria. Tiago Ferreira estava a 1 metro da mesa, o cabelo loiro perfeitamente arrumado. Os olhos azuis escaneando ela com uma expressão que começou como surpresa e azedou em algo mais feio. Vestia um terno que provavelmente custava mais que o carro dela, tecido azul marinho esticado sobre os ombros dos quais sempre se orgulhou. A mulher ao lado dele era tudo que Carolina não era mais. Magra, polida, usando um vestido vinho que grudava no corpo como uma segunda pele. A boca de Tiago curvou em algo que poderia ter sido um sorriso em qualquer outra pessoa. Carolina não o via desde o dia em que assinou os papéis do divórcio, 8 meses atrás. Não queria vê-lo. Havia reconfigurado a vida inteira para evitar exatamente esse momento. A garganta fechou. A voz saiu firme, o que pareceu uma vitória. Tiago não costumava frequentar aquela cafeteria. Claramente ela frequentava, embora ele parecesse não perceber até agora. O olhar dele caiu na barriga dela, permaneceu ali com uma expressão que Carolina não conseguiu decifrar. A mulher ao lado dele se mexeu, a mão manicurada deslizando possessivamente em volta do braço dele. Ela olhou Carolina de cima a baixo com o tipo de avaliação que mulheres fazem umas às outras em banheiros e estacionamentos, o cálculo silencioso de nível de ameaça. Carolina aparentemente não registrou como uma. Carolina alcançou o notebook, mas Tiago se moveu mais perto, bloqueando a saída do canto. Ele disse para ela não ser assim, que estava apenas surpreso. Olhou para a namorada, depois de volta para Carolina. Disse que ela estava diferente. Carolina repetiu a palavra sem emoção. Tiago gesticulou vagamente na direção dela, e ela observou o rosto dele se arranjar em falsa preocupação. Disse que ela havia engordado, muito. Que sabia que o divórcio tinha sido difícil, mas comer por estresse não era a resposta. Que ela deveria realmente cuidar de si mesma. O calor inundou o rosto de Carolina. A cafeteria pareceu encolher ao redor deles, outras conversas desaparecendo em ruído branco. Ela ficou repentina e agudamente consciente de cada pessoa que poderia estar ouvindo, que poderia estar assistindo Tiago Ferreira dizer à ex-esposa gorda que ela se deixou levar. Carolina disse que não estava comendo por estresse. As palavras saíram mais duras do que pretendia. As sobrancelhas dele se ergueram em surpresa exagerada. Perguntou qual era a desculpa dela, então, porque ela costumava ser tão cuidadosa com a forma física. Lembrou quando ela não comia carboidratos depois das 6. E agora olhe para ela. A namorada riu, um som tilintante que fez as mãos de Carolina se fecharem em punhos sob a mesa. Disse para Tiago deixá-la em paz, que talvez ela estivesse feliz agora. Tiago bufou. Feliz. Perguntou se era assim que estavam chamando aquilo. Carolina tentou se levantar, mas ele não se moveu, o corpo bloqueando o espaço estreito entre o canto e a próxima mesa. A gravidez a deixava mais lenta, desajeitada, e Tiago sabia disso. Ela podia ver o conhecimento nos olhos dele, a forma como se posicionou deliberadamente. Carolina manteve a voz nivelada, dizendo que precisava ir. Tiago perguntou para onde, se tinha outro turno em algum emprego sem futuro. Disse que ouviu que ela estava fazendo trabalho de tradução agora, que isso devia pagar muito bem, julgando por tudo. O gesto dele englobou a vida inteira dela. As roupas baratas, o notebook surrado, o canto discreto numa cafeteria que ela não podia realmente pagar.
O bebê que carregava sozinha porque o pai havia renunciado aos direitos no momento em que descobriu, desapareceu tão rápido que ela meio que se convenceu de ter imaginado ele inteiro. Carolina disse para Tiago sair da frente. O tom dele mudou, ficou quase gentil, o que era de alguma forma pior. Disse que estava apenas preocupado com ela, que aquilo não era saudável. Que ela estava comendo por 2 agora, supunha, mas não precisava comer por 10. Que talvez devesse ver alguém, um terapeuta ou nutricionista. A visão de Carolina estreitou. Ia ficar enjoada. Ali mesmo naquela cafeteria cara com suas paredes de tijolos expostos e lâmpadas Edison. Pressionou uma mão na barriga, sentindo o bebê chutar contra a palma, e desejou desesperadamente a habilidade de desaparecer. A voz veio de trás de Tiago, baixa e controlada, com um sotaque que ela não conseguiu identificar completamente. Italiano, talvez, ou algo próximo. Tiago enrijeceu, então se virou. O homem parado ali era mais alto que Tiago, mais largo, com cabelo preto e olhos escuros que pareciam absorver luz ao invés de refletir. Vestia um terno preto que cabia nele como se tivesse sido criado especificamente para seu corpo. E havia algo na forma como ficou parado, completamente imóvel e totalmente relaxado, que fez Tiago dar um passo involuntário para trás. Tiago disse que estavam apenas conversando, que aquela era a ex-esposa dele, que estavam colocando o papo em dia. O homem disse não. Não era uma pergunta, nem realmente uma ameaça. Apenas uma declaração de fato, entregue naquele mesmo tom uniforme que de alguma forma fez a cafeteria parecer mais fria. Disse que Tiago estava indo embora. A mandíbula de Tiago apertou. Disse que não sabia quem o cara pensava que era, mas aquela era uma conversa particular. O homem não respondeu. Não se moveu. Mas algo mudou no ar ao redor deles. E de repente havia 2 outros homens parados por perto. Ambos usando ternos escuros. Ambos observando Tiago com expressões que sugeriam que ficariam muito felizes se ele lhes desse uma razão para fazer algo além de ficar parados ali. A namorada de Tiago puxou o braço dele, dizendo para irem embora. Tiago forçou uma risada que não soou convincente nem para ele mesmo. Disse que sim, que deveriam pegar a mesa de qualquer jeito. Que foi bom ver Carolina, mas que ela deveria realmente prestar atenção no que comia. Pelo bem do bebê. Ele se afastou rapidamente, os saltos da namorada clicando contra o piso enquanto desapareciam em direção ao fundo da cafeteria. O estranho os observou ir. Então se virou para Carolina. Perguntou se ela estava bem. Carolina conseguiu acenar, embora as mãos tremessem tanto que teve que juntá-las no colo. Agradeceu. Disse que ele não precisava ter feito aquilo. Ele respondeu que sim. Precisava. Gesticulou para o assento vazio na frente dela, perguntando se podia. Todo o instinto gritou para Carolina dizer não, juntar as coisas e ir embora, não aceitar a ajuda de um homem que tinha 2 seguranças e se movia pelo mundo como se fosse dono dele. Mas as pernas pareciam fracas, e ela não tinha certeza se conseguiria levantar sem se envergonhar ainda mais. Disse que sim. Tudo bem. Ele se sentou, movimentos econômicos e precisos. De perto, ela podia ver as linhas finas nos cantos dos olhos dele, a sombra de barba ao longo do maxilar, a forma como os olhos escuros a avaliavam sem fazê-la se sentir julgada. Ele era mais velho que Tiago, talvez no final dos 30, e se portava com o tipo de confiança que vinha de nunca ter que provar nada para ninguém. Disse que se chamava Leonardo. Não ofereceu a mão, pareceu entender que ela não estava pronta para toque. Carolina disse o próprio nome. Ele repetiu como se estivesse testando o peso do nome. Perguntou sobre aquele homem, se era o ex-marido dela. Sim, a admissão teve gosto amargo. Leonardo disse que ele era um idiota. Uma risada surpresa escapou de Carolina, surpreendendo ambos. Disse que sim, ele era. Leonardo chamou um atendente, um jovem que apareceu instantaneamente ao lado dele. Pediu água para a senhora e o que quer que ela estivesse bebendo mais quente dessa vez. Carolina disse que estava bem, realmente. Leonardo respondeu que ela estava tremendo, o tom não deixando espaço para argumento. O atendente desapareceu, retornou em momentos com um copo de água gelada e um latte fresco que provavelmente custava R$ 15. Carolina envolveu as mãos em volta do copo, deixando o calor penetrar nas palmas. Agradeceu novamente pelo café e pelo que aconteceu antes. Leonardo disse que tinha irmãs, 2 delas, que sabia como era quando um homem tentava fazer uma mulher se sentir pequena. A expressão dele suavizou ligeiramente. Ficaram em silêncio por um momento. Ao redor deles, a cafeteria continuou seu ritmo de tarde.
alheia ao pequeno drama que tinha se desenrolado. Tiago e a namorada estavam sentados numa mesa perto da janela, as costas dele deliberadamente viradas para eles. Leonardo perguntou baixinho se Tiago era o pai. Não. A resposta veio rápida, reflexiva. Não. O pai renunciou aos direitos quando descobriu. Não queria nada com aquilo. Carolina gesticulou para a barriga. O inchaço de vida que Tiago havia transformado em algo vergonhoso, algo digno de zombaria numa cafeteria lotada. Leonardo disse que então o pai era um tolo. A certeza simples na voz dele deixou a garganta de Carolina apertada. Tomou um gole do latte, deixou o calor e o açúcar ancorá-la de volta no corpo. Disse que deveria deixá-lo voltar para a reunião, acenando para a mesa onde os homens dele ainda estavam parados, observando. Agradeceu novamente. Leonardo perguntou onde ela morava. A pergunta deveria ter parecido invasiva. Em vez disso, pareceu prática, como se ele já estivesse planejando algo e só precisasse dos detalhes. Carolina disse que em Vila Madalena, que não era longe. Leonardo ofereceu levá-la para casa. Carolina disse que não era necessário. Ele disse que talvez não fosse, mas estava oferecendo de qualquer jeito, que o carro estava lá fora. Carolina olhou para o cartão. Papel creme pesado, gravado com um nome e número de telefone. Nenhuma empresa, nenhum título, apenas Leonardo Marchetti e 10 dígitos que pareciam uma linha de vida que ela não sabia que precisava. Disse que tinha dirigido até ali, que o carro estava no estacionamento. Leonardo disse que então um dos homens dele levaria o carro até o apartamento dela. Falou como se já estivesse decidido, como se os protestos dela fossem antecipados e descartados antes que pudesse expressá-los. Que ela não deveria dirigir quando estava tão chateada. Ele estava certo, embora Carolina odiasse admitir. As mãos ainda tremiam, e o pensamento de navegar pelo trânsito de São Paulo enquanto tentava não chorar parecia impossível. Disse que sim, tudo bem. A palavra saiu pequena. Agradeceu. O carro de Leonardo era um SUV preto estacionado diretamente em frente à cafeteria. Pisca-alerta piscando como se as regras não se aplicassem a ele. Um dos homens abriu a porta de trás para ela, e Carolina subiu, afundando em assentos de couro que provavelmente custavam mais que o carro inteiro dela. Leonardo deslizou ao lado dela, dando o endereço dela ao motorista naquela mesma voz controlada. O carro entrou no trânsito suavemente, e ela observou pinheiros deslizar pelas janelas com vidro fumê, tudo parecendo mais suave através do vidro escurecido. Leonardo puxou a atenção dela de volta, perguntando sobre o ex-marido, se ele a incomodava com frequência. Carolina disse que não tinha visto Tiago desde o divórcio, que nem sabia que ele frequentava aquela cafeteria. Leonardo perguntou se Tiago sabia onde ela morava. A pergunta enviou gelo pela espinha de Carolina. Não, venderam a casa. Ele não sabia o novo endereço dela. Leonardo se acomodou contra o assento, dizendo que era bom, que deveria manter assim. Andaram em silêncio por um tempo. O motorista navegava pelas ruas com facilidade praticada, e Carolina percebeu que Leonardo devia fazer aquele trajeto com frequência. Devia conhecer aquelas estradas tão bem quanto ela. Talvez melhor. Carolina finalmente perguntou o que ele fazia, no trabalho. Leonardo disse importação e exportação, que gerenciava contratos de transporte pelo porto. Soou legítimo, normal até. Mas algo na forma como disse, a neutralidade cuidadosa do tom, fez Carolina pensar que havia mais do que isso. Ele virou a pergunta para ela, perguntando sobre o trabalho de tradução. Carolina disse que era freelancer. Documentos médicos principalmente, manuais técnicos, o que quer que pagasse. Leonardo disse que parecia difícil. Carolina não conseguia lembrar a última vez que alguém havia reconhecido isso, visto o trabalho pelo que era ao invés de tratá-lo como algo que ela fazia para passar o tempo. Mas podia fazer de casa, e os horários eram flexíveis, o que ia precisar quando o bebê nascesse. Leonardo perguntou quando era o parto. 4 meses. Junho. Leonardo acenou, processando a informação com o mesmo foco calmo que parecia aplicar a tudo. O carro parou em frente ao prédio dela. Um complexo modesto que tinha visto décadas melhores. O motorista estacionou suavemente, e o outro homem de Leonardo apareceu com a bolsa do notebook e a bolsa dela, itens que ela nem tinha lembrado de deixar na cafeteria. Carolina pegou as coisas, agarrando-as como armadura. Agradeceu novamente por tudo. Leonardo tirou outro cartão, idêntico ao primeiro. Disse que se ela precisasse de qualquer coisa, se o ex aparecesse de novo, se só precisasse de alguém para ligar, que usasse aquele número.
Carolina disse que usaria. Provavelmente não usaria, mas o gesto assentou algo no peito dela. Leonardo disse que falava sério, os olhos escuros segurando os dela. A qualquer hora, por qualquer razão. Carolina acenou, então saiu do carro antes que pudesse fazer algo estúpido como chorar. Chegou à porta do apartamento antes de ouvir o SUV ir embora, antes de se deixar desmoronar contra a madeira barata, e finalmente deixar as lágrimas virem. O cartão ficou no bolso, pesado como uma promessa que ela não sabia se teria coragem de manter algum dia. 3 semanas se passaram antes que tocasse no cartão novamente. Ele viveu na carteira dela, prensado entre cupons de supermercado vencidos e a carteira de motorista. Um segredo que carregava em todo lugar, mas nunca reconhecia. Tinha-se convencido de que não precisaria dele, que o aparecimento de Tiago na cafeteria tinha sido uma coincidência infeliz, nada mais. Então o envelope chegou. Estava esperando quando voltou do mercado encostado contra a porta do apartamento como uma ameaça. Papel creme grosso, peso caro, o tipo que advogados usavam quando queriam que você soubesse que falavam sério. O nome dela impresso na frente em fonte serifada que provavelmente custou extra. Carolina largou as sacolas de macarrão genérico e vegetais murchos, as mãos já tremendo enquanto rasgava o lacre. A carta dentro tinha 4 páginas, densa com terminologia jurídica, que ela teria que traduzir se fosse em outra língua, mas de alguma forma lutava para compreender em português. Tiago estava contestando o divórcio, alegando que ela havia escondido uma gravidez durante os procedimentos, que a criança era dele, que ela havia cometido fraude ao não divulgar a condição. Ele queria direitos de custódia. Queria pensão alimentícia. Queria um teste de DNA administrado imediatamente numa instalação da escolha dele. As palavras embaçaram enquanto lia 1, 2, 3 vezes. Cada passagem piorava, revelava novos horrores enterrados no jargão legal. Havia uma data de audiência já agendada. Uma demanda por registros financeiros. Ameaças de acusações de perjúrio se ela tivesse mentido conscientemente sobre o estado de gravidez durante o divórcio. Carolina chegou ao banheiro antes de vomitar, os joelhos batendo no piso duro enquanto o enjoo matinal se combinava com pânico puro. O bebê chutou contra as costelas, provavelmente sentindo o estresse dela, e ela pressionou uma mão na barriga enquanto a outra agarrava a borda do vaso sanitário. Sussurrou que estava tudo bem, embora não tivesse ideia se era verdade. Que iam ficar bem, mas não sabia como. A carta demandava uma resposta em 14 dias. Referenciava a advogados que ela não podia pagar e procedimentos que não entendia. Tiago sabia que ela não tinha dinheiro para isso. Sabia que tinha mal conseguido juntar o suficiente para a própria advogada durante o divórcio. Era crueldade calculada, e estava funcionando. Carolina se levantou usando a pia, jogou água fria no rosto e encarou o reflexo. Olheiras sob os olhos, cabelo que precisava ser lavado, um rosto que parecia mais velho que 29 anos. O tipo de mulher que perdia batalhas assim. O cartão ainda estava na carteira. Carolina o puxou, virou nas mãos e se perguntou que tipo de ajuda um homem como Leonardo Marchetti poderia realmente fornecer. Ele tinha dito a qualquer hora, por qualquer razão, mas certamente não tinha significado isso. Não tinha significado se envolver em drama bagunçado de divórcio e brigas de custódia sobre um bebê que nem tinha nascido ainda. Chegou até meia-noite antes de ligar. O telefone tocou 2 vezes antes da voz dele vir, clara e alerta apesar da hora tardia. Ele disse o nome dela. Carolina disse que sentia muito, que sabia que era tarde, que não deveria ter ligado, mas não sabia para quem mais pedir, e nem sabia se ele podia ajudar com esse tipo de coisa. Mas a carta disse 14 dias, e ela não tinha dinheiro para advogado, e estava com medo de que ele realmente fosse tirar o bebê, mesmo não sendo dele, e ela podia provar que não era dele, mas provar coisas custava dinheiro que não tinha, e... Leonardo cortou a espiral dela gentil, mas firmemente, dizendo para parar, para respirar. Carolina respirou, puxando o ar para pulmões que pareciam apertados demais. Leonardo disse para contar devagar. Qual carta? Então ela contou. Explicou sobre o envelope, as demandas legais, as alegações de Tiago de que o bebê era dele e ela tinha escondido a gravidez. As palavras saíram mais firmes dessa vez, embora as mãos ainda tremessem enquanto segurava o telefone. O silêncio se estendeu depois que terminou. Longo o suficiente para Carolina pensar que talvez a chamada tinha caído. Talvez ele tivesse desligado e bloqueado o número, e ela tinha acabado de destruir a única conexão que tinha com alguém que poderia ajudar.
Leonardo finalmente perguntou onde ela estava agora. Em casa, no apartamento. Ele disse para enviar o endereço que estava indo. Carolina disse que não era necessário, que só queria perguntar se ele conhecia um advogado que pudesse. Leonardo disse o nome dela como uma frase completa. Disse para enviar o endereço. 20 minutos depois, havia uma batida na porta. Carolina tinha usado o tempo para vestir roupas que não eram pijamas e tentar fazer o cabelo parecer menos um desastre, embora o esforço parecesse fútil. Pelo olho mágico, viu Leonardo parado no corredor, ainda usando o que parecia o mesmo estilo de terno escuro, como se ele possuísse uma dúzia de idênticos ou simplesmente nunca tivesse ido para casa. Carolina abriu a porta. Ele absorveu o apartamento em uma varredura. Os móveis de segunda mão e linóleo descascando. A pilha de trabalho de tradução cobrindo a mesa da cozinha. Os itens de bebê que ela tinha começado a coletar em pilhas cuidadosas perto do armário. Leonardo pediu para ver a carta. Carolina entregou, observando o rosto dele enquanto lia. A expressão não revelou nada. Mas a mandíbula apertou ligeiramente quando chegou à segunda página, e algo perigoso cintilou nos olhos escuros na terceira. Ele colocou a carta na mesinha de centro com precisão cuidadosa, dizendo que era assédio. Que tudo ali foi projetado para assustá-la a aceitar um acordo ou desistir. Carolina disse que estava funcionando. Leonardo disse que era por isso que iam parar aquilo. Pegou o telefone, digitou algo rapidamente, então olhou de volta para ela. Disse que tinha advogados, bons, que eles iriam cuidar disso. Carolina começou a dizer que não podia pagar. Leonardo levantou a mão antes que ela pudesse protestar mais. Disse que não estava pedindo para ela pagar. Para considerar um favor. Carolina disse que era demais, que não podia aceitar aquilo. Leonardo perguntou se ela podia pagar para lutar sozinha. A pergunta ficou pendurada no ar entre eles. Ambos sabiam a resposta. Não, Carolina admitiu finalmente. Mas não podia simplesmente aceitar caridade de alguém que mal conhecia. Leonardo disse para não pensar nisso como caridade, então. Acomodou-se na poltrona gasta como se fosse um trono, completamente à vontade apesar dos arredores. Disse para pensar como uma troca. Ele ajudava com a situação legal, e ela o ajudava com outra coisa. Carolina perguntou o que ela poderia possivelmente ajudá-lo. Leonardo disse, trabalho de tradução, contratos legítimos para o negócio de transporte dele. Que tinha documentos que chegavam em 6 idiomas diferentes. E pagava serviços externos que cobravam o triplo do que deviam e levavam o dobro do tempo. Gesticulou para os papéis espalhados pela mesa dela, que ela claramente sabia o que estava fazendo. Para trabalhar para ele, que ele pagaria apropriadamente, e em troca os advogados dele fariam o processo incômodo do ex-marido desaparecer. Parecia fácil demais, conveniente demais. Mas o desespero fazia as pessoas aceitarem coisas que normalmente não aceitariam, e Carolina estava desesperada o suficiente para se afogar. Perguntou que tipo de negócio de transporte exigia 6 idiomas. Leonardo disse o tipo internacional. Importação e exportação pelo Porto de Santos, que lidavam com carga da Europa, Ásia, América do Sul, que a documentação sozinha era um pesadelo. Carolina perguntou se era tudo legal. Leonardo disse que os contratos que ela estaria traduzindo eram completamente negócio legítimo. Puxou outro cartão, esse com um endereço comercial impresso abaixo do nome. Disse para ir ao escritório no dia seguinte, conhecer a advogada dele, revisar os contratos, decidir se estava confortável com o trabalho. Carolina perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Leonardo ficou quieto por um momento, o olhar movendo para os itens de bebê empilhados perto do armário, depois de volta para ela. Disse que tinha contado que tinha irmãs, 2 delas. Que a irmã mais velha, Sofia, tinha 23 quando engravidou. O pai desapareceu no momento em que ela contou. Estava aterrorizada, sem dinheiro, sem diploma ainda. A mãe deles tinha morrido no ano anterior, e era só eles. Ele pausou, e algo cru cruzou o rosto antes de controlar. Disse que tinha 19 anos, mal conseguindo manter as coisas juntas. Mas assistiu ela tentar fazer tudo sozinha. Assistiu ela chorar à noite quando pensava que ele não podia ouvir. Assistiu ela ficar menor e assustada e quebrada. Jurou então que se algum dia tivesse o poder de ajudar alguém naquela situação, ajudaria. A honestidade na voz dele deixou a garganta de Carolina apertada. Perguntou se a irmã estava bem, se ela ficou bem. Leonardo disse que era advogada agora, comandava metade das operações comerciais dele. Que o filho tinha 17 anos,
jogava basquete, queria ser engenheiro. Um sorriso genuíno tocou a boca de Leonardo brevemente. Disse que ela estava mais do que bem, mas não deveria ter tido que lutar assim. E nem Carolina deveria. Carolina olhou para a carta na mesinha de centro, para a ameaça que representava, depois de volta para Leonardo. Para esse homem estranho que tinha aparecido na vida dela 3 semanas atrás e agora estava oferecendo uma forma de não se afogar. Disse que sim, tudo bem, que iria ao escritório dele no dia seguinte. Leonardo se levantou, tirou um cartão da jaqueta e escreveu algo no verso antes de entregar para ela. Disse que era o celular pessoal dele, não a linha do escritório. Que se qualquer coisa acontecesse antes de amanhã, se o ex aparecesse ou entrasse em contato para ligar imediatamente. Carolina agradeceu, as palavras parecendo insuficientes pelo que ele estava oferecendo. Realmente não sabia como retribuir aquilo. Leonardo disse para trabalhar duro, fazer boas traduções, que era pagamento suficiente. Moveu em direção à porta, então pausou. Disse para Carolina parar de agradecer, que ela não estava pedindo esmola. Estava aceitando a ajuda que merecia e concordando em ganhá-la. Não havia vergonha nisso. Depois que ele saiu, Carolina sentou no sofá segurando ambos os cartões, o oficial e o com o número pessoal rabiscado no verso em caligrafia limpa. A carta do advogado de Tiago ainda estava na mesinha de centro, mas de alguma forma parecia menos ameaçadora agora, menos como uma sentença de morte e mais como apenas outro problema que tinha solução. O bebê chutou, um tremor de movimento que estava ficando mais insistente conforme as semanas passavam. Carolina colocou a mão sobre o local. Sentiu a pequena vida que carregava empurrar de volta contra a palma. Sussurrou novamente que iam ficar bem. Dessa vez, quase acreditou. Na manhã seguinte, Carolina se vestiu cuidadosamente na única roupa profissional que ainda possuía da vida antiga, quando trabalhava num escritório e tinha roupas de negócios e um plano de aposentadoria. A calça azul marinho estava apertada na cintura agora, e teve que deixar o botão aberto sob a blusa solta, mas pelo menos parecia apresentável. O escritório de Leonardo ficava no centro de São Paulo, uma torre de vidro que refletia o sol da manhã, e a fez se sentir impossivelmente pequena enquanto se aproximava. O saguão era todo mármore e arte moderna, o tipo de espaço onde os sapatos de segunda mão pareciam ecoar alto demais. O elevador a levou ao 15º andar. Quando as portas abriram, uma mulher no início dos 40 estava esperando, cabelo escuro puxado severamente para trás, usando um terno cinza carvão que era elegante e intimidador ao mesmo tempo. Ela estendeu a mão perguntando se era Carolina Santos, dizendo que era Sofia Marchetti, irmã de Leonardo, e a advogada que cuidaria do caso dela. Então essa era a irmã que ele tinha mencionado, a que tinha lutado sozinha e saído mais forte. Carolina apertou a mão dela, notando as semelhanças entre ela e Leonardo, os mesmos olhos escuros, a mesma intensidade controlada. Agradeceu por recebê-la. Sofia disse para agradecer por concordar em trabalhar com eles, gesticulando pelo corredor. Disse que Leonardo estava numa reunião, mas queria que ela revisasse tudo primeiro. Deveriam ir. O escritório de Sofia era menor do que Carolina esperava, mas perfeitamente organizado. Janelas com vista para o Vale do Anhangabaú, arquivos empilhados com precisão militar. Ela gesticulou para Carolina sentar numa cadeira em frente à mesa e puxou um bloco legal amarelo. Disse para contar tudo, do começo. Então Carolina contou. O casamento com Tiago, o abuso emocional que tinha levado anos para reconhecer como abuso, o divórcio, o relacionamento breve depois com um homem cujo nome ela mal lembrava quando o teste de gravidez deu positivo, o desaparecimento imediato dele quando contou, os papéis que ele assinou renunciando todos os direitos parentais, testemunhados e autenticados e arquivados numa gaveta que ela tentava não pensar. Sofia fez anotações, fez perguntas pontuais, nunca a fez se sentir julgada ou pequena. Quando Carolina terminou, ela colocou a caneta e olhou diretamente. Sofia disse que o ex-marido de Carolina não tinha caso nenhum. Nenhum. A gravidez aconteceu depois que o divórcio foi finalizado. Ela tinha prova documentada de que outro homem era o pai biológico e havia renunciado aos direitos. E Tiago não tinha legitimidade legal alguma. Bateu no bloco legal. Aquilo era intimidação, puro e simples. Ele estava contando com ela estar assustada demais ou quebrada demais para lutar. Carolina perguntou o que fariam então. Sofia disse que responderiam com força esmagadora, que ela ia redigir uma resposta que não só refutava cada alegação,
mas ameaçava contraprocesso por assédio, que incluiria documentação da renúncia do pai biológico, registros médicos estabelecendo datas de concepção e uma demanda formal para que ele cessasse todo o contato com ela. Carolina perguntou se aquilo seria suficiente. Sofia disse que seria um começo, que se ele persistisse, escalariam. Mas a maioria dos bullies recuava quando percebia que o alvo tinha recursos reais. Sofia puxou um contrato. Agora, sobre o acordo de trabalho. Leonardo tinha mencionado que ela fazia tradução. Passaram a hora seguinte revisando contratos, discutindo idiomas e taxas que fizeram a cabeça de Carolina girar. O pagamento que Leonardo oferecia era mais que o triplo do que ela ganhava como freelancer, e os contratos em si pareciam diretos o suficiente. Manifestos de transporte e declarações de carga e documentação aduaneira. Carolina perguntou se eram todos legítimos. A expressão de Sofia não mudou. Os documentos que ela estaria traduzindo eram contratos comerciais legais. Não podia falar por tudo que acontecia naquele escritório, mas o que ela trabalharia era completamente dentro da lei. Era a resposta mais honesta que Carolina receberia. Ela assinou o contrato, assistiu Sofia arquivá-lo com a mesma precisão que aplicava a tudo mais. Sofia disse que Leonardo acreditava em ajudar pessoas que mereciam, para não fazer ele se arrepender do investimento. Carolina disse que não faria. Sofia a acompanhou até a porta, então pausou. Disse que, para o que valia, o irmão dela não fazia isso com frequência. Oferecia ajuda a estranhos. Carolina devia ter causado impressão. Carolina não sabia o que dizer àquilo, então apenas acenou e saiu. Leonardo a pegou no elevador, aparecendo de onde quer que sua reunião tivesse sido com aquela mesma intensidade quieta. Perguntou se Sofia tinha cuidado de tudo. Sim, agradeceu por tudo aquilo. Leonardo disse para parar de agradecer, mas disse sem calor que ela começava na segunda. Alguém mandaria e-mail com o primeiro lote de documentos naquela noite. O elevador chegou, portas deslizando abertas. Carolina entrou, apertou o botão do saguão e assistiu o rosto de Leonardo enquanto as portas começavam a fechar. Ele disse o nome dela. A mão dele saiu rápido, parando as portas. Uma coisa a mais. Aquele cartão que deu com o número pessoal, que tinha falado sério. A qualquer hora, por qualquer razão. As portas fecharam antes que Carolina pudesse responder. E ela desceu para o saguão se perguntando que tipo de homem Leonardo Marchetti realmente era. E por que tinha decidido salvar alguém como ela. 2 meses depois, a vida de Carolina tinha desenvolvido um ritmo que ela nunca esperava encontrar confortável. 3 vezes por semana, pegava o ônibus para o centro de São Paulo, subia ao 15º andar do prédio de Leonardo e passava horas traduzindo contratos de transporte do português, espanhol e francês para o inglês. O trabalho era metódico, preciso, e pagava o suficiente para que ela tivesse começado a guardar dinheiro pela primeira vez desde o divórcio. Com 7 meses de gravidez agora, cada movimento exigia cálculo. Entrar e sair do ônibus significava cronometrar, planejar, aceitar ajuda de estranhos que seguravam portas e ofereciam assentos. O corpo dela tinha virado propriedade pública de formas que ainda a surpreendiam. Pessoas tocando a barriga sem pedir, oferecendo conselhos não solicitados sobre o que comer, como sentar, se deveria estar trabalhando mesmo. O escritório de Leonardo tinha virado refúgio daquilo. Os funcionários tratavam a gravidez dela como algo banal, apenas outro fato sobre ela como a cor do cabelo ou a preferência por chá ao invés de café. Os seguranças sabiam o nome dela. A recepcionista mantinha balas de gengibre na mesa para o enjoo matinal. E o próprio Leonardo tinha desenvolvido o hábito de aparecer com o almoço sempre que notava que ela tinha pulado. Hoje era comida árabe de um lugar em Muca, que ele jurava fazer o melhor kafta da cidade. Colocou as embalagens na pequena mesa que ela tinha reivindicado num canto de escritório, então se acomodou na cadeira em frente sem perguntar se incomodava a companhia. Disse que ela estava trabalhando demais. Acenou para a pilha de documentos traduzidos se acumulando ao lado do notebook. Carolina disse que estava trabalhando a quantidade normal, que ele era quem tinha dado todos aqueles contratos. Leonardo disse que era porque ela era boa nisso. Sofia dizia que as traduções dela eram melhores que o serviço que usavam antes, e ela terminava mais rápido. Ele abriu o próprio almoço, o cheiro de carne e especiarias enchendo o pequeno espaço. Mas ela deveria fazer pausas. Estava permitido fazer pausas. Carolina disse que fazia pausas. Leonardo disse que comer almoço na mesa enquanto traduzia não contava. Carolina fechou o notebook com paciência exagerada.
Tudo bem. Estava fazendo uma pausa. Feliz agora. Leonardo disse que estava extasiado. Mas ele estava sorrindo levemente. Aquela expressão rara que suavizava o rosto e o fazia parecer mais jovem que seus 37 anos. Comeram em silêncio confortável. Nos últimos 2 meses, Carolina tinha aprendido que Leonardo não exigia conversa constante, se contentava em simplesmente existir no mesmo espaço sem encher com palavras vazias. Era uma das coisas que tinha começado a apreciar nele, essa facilidade com o silêncio. Leonardo perguntou eventualmente se ela tinha pensado em nomes, acenando para a barriga onde o bebê fazia o que parecia acrobacias contra as costelas dela. Carolina disse que alguns, nada definitivo ainda. Pressionou a mão no local onde um pezinho empurrava. Tinha mudado de ideia várias vezes. Leonardo disse que o sobrinho dele, filho de Sofia, ela não nomeou até 3 dias depois que nasceu. Só chamava de bebê, até encontrar algo que servisse. Era a informação mais pessoal que Leonardo tinha compartilhado sobre a família, além dos fatos básicos que ela já sabia. Carolina tinha aprendido a notar essas pequenas ofertas, a forma como ele ocasionalmente deixava detalhes da vida como migalhas que ela deveria seguir, mas não examinar de perto demais. Perguntou qual era o nome dele. Leonardo disse Mateu. Tinha 17 agora, jogava futebol, queria estudar engenharia. Orgulho coloriu a voz dele. Um garoto esperto. Lembrava Sofia naquela idade, teimosa e certa de tudo. Carolina disse que ela parecia ser certa sobre a maioria das coisas. Leonardo disse que era, por isso era tão boa advogada. Leonardo terminou o almoço, começou a recolher as embalagens vazias. Na verdade, Sofia queria conhecê-la direito. Não como advogada, mas como irmã dele. Tinha perguntado sobre ela. Algo nervoso agitou no peito de Carolina. Por quê? Leonardo disse porque ele falava dela, aparentemente. O suficiente para ela notar. Disse aquilo como fato, como se fosse informação normal e não algo que acelerava o pulso dela. Que Sofia viria ao escritório aquela tarde. Se ela ainda estivesse lá, talvez os 3 pudessem tomar um café. Carolina disse que deveria estar terminando os contratos de transporte brasileiros. Leonardo deu um olhar. Para fazer a pausa. Então, 3 horas depois, Carolina se viu no escritório real de Leonardo. Um espaço enorme com janelas do chão ao teto com vista para o vale do Anhangabaú. Sentada em frente a Sofia Marchetti, enquanto Leonardo preparava café numa máquina que provavelmente custava mais que o carro dela. Sofia tinha suavizado desde o primeiro encontro. Ou talvez Carolina tivesse ficado melhor em lê-la. Vestia roupas menos formais hoje, jeans escuros e blusa bege, o cabelo solto nos ombros ao invés de puxado severamente. Mas os olhos escuros ainda a avaliavam com aquela mesma intensidade de Leonardo, captando detalhes que Carolina não tinha certeza se queria notados. Sofia aceitou o café que Leonardo entregou. Então, ela estava trabalhando ali há 2 meses. Como estava achando? Carolina disse que bom, o trabalho era direto, e todos tinham sido acolhedores. Sofia disse que não era o que perguntou. Perguntou como estava achando aquilo. Estar ali. Trabalhar com o irmão dela. Carolina olhou para Leonardo, que se acomodou atrás da mesa com o próprio café, observando a interação com o que parecia diversão. Disse que tinha sido útil. Mais que útil. Não sabia onde estaria sem o trabalho ou a ajuda legal com Tiago. Falando nisso, o ex dela recuou completamente depois que mandaram a resposta. Nenhum contato mais, nenhum processo legal, nada. Sofia pegou o telefone, rolou por algo. O advogado dele aconselhou a desistir. Disse que não. Bloco 3. Sofia disse que o ex-marido de Carolina não tinha caso nenhum. Nenhum. A gravidez aconteceu depois que o divórcio foi finalizado. Ela tinha prova documentada de que outro homem era o pai biológico e havia renunciado aos direitos, e Tiago não tinha legitimidade legal alguma. Bateu no bloco legal. Aquilo era intimidação, puro e simples. Ele contava com ela estar assustada demais ou quebrada demais para reagir. Carolina perguntou o que fariam então. Sofia disse que responderiam com força esmagadora. Que ela ia redigir uma resposta que não só refutava cada alegação, mas ameaçava contraprocesso por assédio. Que incluiria documentação da renúncia do pai biológico, registros médicos estabelecendo datas de concepção e uma demanda formal para que ele cessasse todo o contato com ela. Carolina perguntou se aquilo seria suficiente. Sofia disse que seria um começo, que se ele persistisse, escalariam.
Mas a maioria dos bullies recuava quando percebia que o alvo tinha recursos de verdade. Sofia puxou um contrato. Agora, sobre o arranjo de trabalho. Leonardo tinha mencionado que Carolina fazia tradução. Passaram a hora seguinte revisando contratos, discutindo idiomas e valores que fizeram a cabeça de Carolina girar. O pagamento que Leonardo oferecia era mais que o triplo do que ela ganhava como freelancer, e os contratos em si pareciam diretos o suficiente, manifestos de transporte e declarações de carga e documentação aduaneira. Carolina perguntou se tudo aquilo era legítimo. A expressão de Sofia não mudou. Os documentos que ela traduziria eram contratos comerciais legais. Ela não podia falar de tudo o que acontecia naquele escritório, mas o que Carolina trabalharia era completamente dentro da lei. Era a resposta mais honesta que Carolina provavelmente receberia. Ela assinou o contrato, viu Sofia arquivá-lo com a mesma precisão que aplicava a tudo mais. Sofia disse que Leonardo acreditava em ajudar pessoas que mereciam, para não fazer ele se arrepender daquele investimento. Sofia caminhou com Carolina até a porta, então pausou. Disse que, para o que valia, o irmão dela não fazia isso com frequência. Oferecia ajuda a estranhos. Carolina devia ter causado impressão. Carolina não sabia o que dizer aquilo, então só acenou e saiu. Leonardo a pegou no elevador, aparecendo de onde quer que sua reunião tivesse sido com aquela mesma intensidade silenciosa. Perguntou se Sofia tinha cuidado de tudo. Sim, Carolina agradeceu novamente, por tudo aquilo. Leonardo disse para parar de agradecer. Mas falou sem calor. Disse que ela começava na segunda. Que alguém mandaria e-mail com o primeiro lote de documentos naquela noite. O elevador chegou, portas deslizando. Carolina entrou, apertou o botão do saguão e observou o rosto de Leonardo enquanto as portas começavam a fechar. Leonardo disse o nome dela. A mão dele impediu as portas. Uma coisa a mais. O cartão que ele deu com o número pessoal, que tinha falado sério. A qualquer hora, por qualquer razão. As portas fecharam antes que Carolina pudesse responder, e ela desceu ao saguão se perguntando que tipo de homem Leonardo Marchetti realmente era, e por que tinha decidido salvar alguém como ela. 2 meses depois, a vida de Carolina tinha desenvolvido um ritmo que ela nunca esperava encontrar confortável. 3 vezes por semana pegava o ônibus para o centro de São Paulo, subia ao 15º andar do prédio de Leonardo e passava horas traduzindo contratos de transporte do português, espanhol e francês para o inglês. O trabalho era metódico, preciso, e pagava o suficiente para que ela tivesse começado a guardar dinheiro pela primeira vez desde o divórcio. 7 meses de gravidez agora, cada movimento exigia cálculo. Entrar e sair do ônibus significava cronometrar, planejar, aceitar a ajuda de estranhos que seguravam portas e ofereciam assentos. O corpo dela tinha virado propriedade pública de formas que ainda a surpreendiam. Pessoas tocando a barriga sem pedir, oferecendo conselhos não solicitados sobre o que comer, como sentar, se deveria estar trabalhando. O escritório de Leonardo tinha virado refúgio daquilo. Os funcionários tratavam a gravidez dela como algo comum, apenas outro fato sobre ela como a cor do cabelo ou a preferência por chá ao invés de café. Os seguranças conheciam o nome dela, a recepcionista mantinha balas de gengibre na mesa para o enjoo matinal, e o próprio Leonardo tinha criado o hábito de aparecer com o almoço sempre que notava que ela tinha pulado uma refeição. Hoje era comida japonesa de um lugar em Liberdade que ele jurava fazer o melhor temaki de São Paulo. Ele colocou as caixas na pequena mesa que Carolina tinha reivindicado num canto de escritório. Então se acomodou na cadeira em frente sem perguntar se importava com a companhia. Disse que ela estava trabalhando demais. Acenou para a pilha de documentos traduzidos se acumulando ao lado do notebook dela. Carolina disse que estava trabalhando a quantidade normal, que ele era quem tinha dado todos aqueles contratos. Leonardo disse que era porque ela era boa nisso, que Sofia dizia que as traduções dela eram melhores que o serviço que usavam antes, e ela terminava mais rápido. Abriu o próprio almoço, o cheiro de atum e arroz enchendo o espaço pequeno. Mas ela deveria fazer pausas. Estava permitido fazer pausas. Carolina disse que fazia pausas. Leonardo disse que comer almoço na mesa enquanto traduzia não contava. Ela fechou o notebook com paciência exagerada. Tudo bem. Estava fazendo uma pausa. Satisfeito. Leonardo disse que estava extasiado. Mas ele sorria levemente, aquela expressão rara que suavizava o rosto dele e o fazia parecer mais jovem que seus 37 anos. Comeram em silêncio confortável. Nos últimos 2 meses,
Carolina tinha aprendido que Leonardo não exigia conversa constante. Ficava contente em simplesmente existir no mesmo espaço sem encher com palavras sem sentido. Era uma das coisas que tinha vindo a apreciar nele, essa facilidade com o silêncio. Leonardo perguntou eventualmente se ela tinha pensado em nomes, acenando para a barriga onde o bebê fazia o que parecia acrobacias contra as costelas dela. Carolina disse que alguns, nada definitivo ainda. Pressionou a mão no local onde um pezinho empurrava. Leonardo disse que o sobrinho dele, filho de Sofia, ela não nomeou até 3 dias depois que nasceu. Só chamava de bebê, até encontrar algo que combinasse. Era a informação mais pessoal que Leonardo tinha compartilhado sobre a família, além dos fatos básicos que ela já sabia. Carolina tinha aprendido a notar essas pequenas ofertas, a forma como ele ocasionalmente deixava detalhes da vida dele como migalhas que ela deveria seguir, mas não examinar de perto demais. Perguntou qual era o nome dele. Leonardo disse Rafael. Tinha 17 agora, jogava futebol, queria estudar engenharia. Orgulho coloriu a voz dele. Dizia que era um garoto esperto. Lembrava Sofia naquela idade, teimoso e certo de tudo. Sofia parecia ser do tipo certo de quase tudo. Leonardo disse que sim, por isso era tão boa advogada. Leonardo terminou o almoço, começou a juntar as caixas vazias. Na verdade, Sofia queria conhecê-la direito, não como advogada, mas como irmã dele. Tinha perguntado sobre ela. Algo nervoso agitou no peito de Carolina. Por quê? Leonardo disse porque ele falava dela, aparentemente. O suficiente para Sofia notar. Falou como se fosse informação normal e não algo que acelerava o pulso dela. Sofia viria ao escritório aquela tarde. Se Carolina ainda estivesse lá, talvez os 3 pudessem tomar um café. Carolina disse que deveria estar terminando os contratos de transporte brasileiros. Leonardo deu um olhar para ela, para fazer a pausa. Então, 3 horas depois, Carolina se viu no escritório verdadeiro de Leonardo. Um espaço enorme com janelas do chão ao teto com vista para o vale do Anhangabaú. Sentada em frente a Sofia Marchetti, enquanto Leonardo fazia café numa máquina que provavelmente custava mais que o carro dela. Sofia tinha suavizado desde o primeiro encontro, ou talvez Carolina tivesse ficado melhor em lê-la. Vestia roupas menos formais hoje, jeans escuros e blusa creme, o cabelo solto nos ombros ao invés de puxado severamente. Mas os olhos escuros ainda a avaliavam com aquela mesma intensidade de Leonardo, absorvendo detalhes que Carolina não tinha certeza se queria notados. Sofia aceitou o café que Leonardo entregou. Então. Carolina tinha trabalhado ali 2 meses. Como estava achando? Carolina disse que bom, o trabalho era direto, e todos tinham sido acolhedores. Sofia disse que não era o que perguntou. Perguntou como estava achando aquilo. Estar ali. Trabalhar com o irmão dela. Carolina olhou para Leonardo, que tinha se acomodado atrás da mesa com o próprio café, observando a interação com o que parecia diversão. Estava sendo útil. Mais que útil. Não sabia onde estaria sem o trabalho ou a ajuda legal com Tiago. Falando nisso, o ex dela recuou completamente depois que enviaram a resposta. Nenhum contato mais, nenhum processo legal, nada. Sofia pegou o celular, rolou algo. O advogado dele aconselhou a desistir. Disse que não tinha caso e perseguir custaria dinheiro e potencialmente resultaria em processo por assédio. Alívio lavou Carolina, embora tivesse tentado não pensar em Tiago, não dar espaço na cabeça para ele. Bom. Isso era bom. Sofia disse que sim. Mas não estava ali para discutir o caso legal dela. Estava ali porque Leonardo tinha falado dela por 2 meses e queria entender por quê. Leonardo disse o nome da irmã com aviso na voz. Sofia disse o quê? Que estava sendo direta. Carolina deveria saber que ele tinha falado dela. Que se importava com como ela estava. Se comia direito, se estava estressada com o bebê. Que tinha ficado mais focado em uma pessoa do que ela tinha visto em anos. Calor inundou o rosto de Carolina. A expressão de Leonardo ficou cuidadosamente neutra, mas algo tenso entrou na postura dele. Leonardo disse que empregava a Carolina. Queria garantir que ela fosse bem cuidada. Era normal. Sofia disse que ele não levava almoço para nenhum outro funcionário 3 vezes por semana. Não perguntava sobre a vida deles ou checava se estavam cansados ou oferecia levar em casa quando chovia. Ele levava ela em casa? Carolina perguntou, virando para Leonardo. 2 vezes. Quando teve tempestade. Ele disse defensivamente. Os ônibus param de funcionar direito, e ela está grávida. Meu ponto?
Sofia continuou, ignorando ambos. É que meu irmão não faz isso. Não se envolve pessoalmente. Então, ou ela era muito boa em manipulação, o que Sofia duvidava, ou havia algo genuíno acontecendo que nenhum dos dois tinha reconhecido ainda. O silêncio que seguiu pareceu pesado. Carolina podia ouvir a máquina de café chiando ao fundo. Sons de trânsito subindo 15 andares abaixo. O próprio coração batendo alto nos ouvidos. Deveria voltar ao trabalho. Começou a se levantar. Mas Sofia levantou a mão. Espera. Não estava tentando deixá-la desconfortável. Tentava entender se as intenções dela com o irmão eram honestas. Minhas intenções? A palavra saiu mais afiada que pretendia. Não tinha intenções. Trabalhava ali. Leonardo ajudou quando precisou. Era tudo. É. Sofia olhou firme. Porque do ponto de vista dela, Carolina passava tempo significativo com o irmão, aceitava a ajuda dele, virava parte da rotina dele, e precisava saber se era porque se importava mesmo ou porque era conveniente. Algo quente e defensivo subiu no peito de Carolina. Se importava com Leonardo, como pessoa que tinha sido incrivelmente gentil, mas não estava usando ele, se era o que Sofia insinuava. Trabalhava duro, traduzia tudo que davam, tentava ganhar o que ele fornecia. Isso não respondia à pergunta dela. Sofia, chega. A voz de Leonardo cortou a tensão. Carolina não devia explicações sobre sentimentos ou intenções. Estava fazendo exatamente o que acordaram, e qualquer coisa além era entre ela e ele. Sofia estudou o irmão por longo momento, então acenou devagar. Justo. Mas Leonardo deveria saber que a família tinha notado. Estavam perguntando sobre a mulher grávida que trabalhava no escritório dele, para quem levava almoço, que tinha virado importante de repente. Deixa eles perguntarem. Vão querer conhecê-la eventualmente. Então vão conhecê-la quando for a hora certa. O tom de Leonardo não deixava espaço para argumento. Sofia se levantou, alisando os jeans. Ia deixar os dois sozinhos. Carolina, foi bom conversar. Desculpa se fui forte demais. Instinto protetor de irmã. Depois que ela saiu, o escritório pareceu quieto demais. Carolina encarou o café, vendo a crema se dissolver, tentando processar o que tinha acontecido. Desculpa por aquilo. Leonardo quebrou o silêncio. Sofia quer bem, mas pode ser intensa. Ela é protetora dele. Carolina entendia. Ainda assim, não deveria ter colocado ela no local assim. Ele contornou a mesa, encostou nela para ficarem mais no nível dos olhos. O que ela disse sobre ele falar dela? Levar almoço. Tudo verdade. Se importava com como ela estava. Mais do que provavelmente deveria para uma funcionária. O coração de Carolina batia rápido demais. Leonardo. Não estava pedindo nada. Continuou quieto, só sendo honesto. Ela tinha passado por o suficiente sem ele adicionar complicações. Mas queria que ela soubesse que Sofia estava certa. Ela não era só funcionária mais. Deveria ter dito algo seguro, que mantivesse a distância cuidadosa que vinham guardando. Em vez disso, ouviu a si mesma perguntar. Então o que ela era? Não sei ainda. Os olhos escuros dele seguraram os dela. Mas gostaria de descobrir, se ela estivesse interessada. O bebê escolheu aquele momento para chutar forte o suficiente que Carolina arfou, pressionando a mão na barriga. O olhar de Leonardo caiu onde a mão dela descansava, e algo mudou na expressão dele. Perguntou se podia. Ninguém tinha pedido permissão antes. Apenas tocavam. Assumiam que tinham o direito. O fato de Leonardo perguntar fez Carolina acenar antes de pensar completamente no que concordava. A mão dele era quente através do tecido da blusa, gentil ao colocar onde o bebê se movia. Ficaram assim por um momento, a palma dele sentindo os movimentos enquanto os olhos escuros encontravam os dela com uma intensidade que fez o ar parecer mais espesso. O toque durou mais do que deveria, mas nenhum dos dois se afastou primeiro. Leonardo retirou a mão devagar, como se não quisesse quebrar o momento. Carolina sentiu a ausência do calor dele como uma perda pequena, mas real. Eles voltaram ao trabalho depois daquilo, mas o ar entre eles tinha mudado, carregado com algo não dito que nenhum dos dois abordava diretamente. Leonardo continuava aparecendo com almoços, pausas para café, conversas que começavam sobre contratos e terminavam em fragmentos da vida pessoal dele, que ele nunca compartilhava antes. Carolina descobriu que ele cresceu em uma família grande em São Paulo,
que perdeu o pai jovem e assumiu responsabilidades cedo demais, que as irmãs eram o centro do mundo dele mesmo agora. Ele descobriu que ela sempre quis ser escritora, mas acabou em tradução porque pagava as contas, que sonhava com uma casa pequena, com um jardim onde o bebê pudesse crescer sem o peso da cidade grande. As conversas fluíam naturais, horas passando sem que percebessem, até que uma tarde Leonardo perguntou se ela gostaria de jantar com ele. Não almoço no escritório, jantar de verdade, num restaurante italiano em Moema que a família dele frequentava. Carolina hesitou por um segundo, o instinto de proteção gritando que aquilo era perigoso, que se aproximar demais de um homem como Leonardo Marchetti significava entrar num mundo que ela não entendia completamente. Mas o olhar dele era paciente, sem pressão, e ela percebeu que queria dizer sim. Disse que sim. O jantar aconteceu numa quinta-feira chuvosa. O tipo de noite onde São Paulo parecia uma cidade de luzes embaçadas e ruas molhadas refletindo neon. O restaurante era discreto, mas elegante. Paredes de tijolo e velas tremeluzindo em garrafas de vinho vazias. O cheiro de alho e manjericão enchendo o ar. Leonardo pediu uma mesa no canto, longe dos olhos curiosos. E eles comeram massa al dente e beberam água com gás enquanto conversavam sobre tudo e nada. Ele contou histórias da infância em Muca, corridas de bicicleta pelas ruas estreitas, as brigas com primos por fatias extras de pizza. Ela contou sobre os primeiros anos de casamento com Tiago, como ele parecia perfeito no começo, mas foi ficando controlador, isolando ela da família e amigos aos poucos. A conversa fluiu até tarde, o restaurante esvaziando ao redor deles enquanto o garçom trazia café forte e tiramisu para dividir. Quando saíram, a chuva tinha parado, deixando o ar fresco e limpo. Leonardo ofereceu levá-la para casa, e dessa vez Carolina não protestou. O carro parou em frente ao prédio dela, mas antes que ela pudesse sair, ele tocou o braço dela levemente. Disse que tinha gostado da noite, que gostaria de repetir. Carolina olhou para ele, viu a vulnerabilidade nos olhos escuros que normalmente escondia tão bem, e se inclinou para beijá-lo. O beijo começou hesitante, mas ganhou urgência. As mãos dele encontrando a cintura dela com cuidado, consciente da barriga entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, o ar carregado com promessa. Leonardo esperou até que ela entrasse no prédio são e salva antes de ir embora. Os meses seguintes passaram num ritmo acelerado. A barriga de Carolina cresceu, o bebê se movendo cada vez mais, chutadas fortes que Leonardo adorava sentir sempre que visitava. Ele aparecia quase todas as noites agora, trazendo compras de supermercado ou comida pronta, ajudando a montar o berço que ela tinha comprado em prestações. O trabalho de tradução continuou, mas agora Leonardo insistia que ela trabalhasse menos horas presenciais, oferecendo um laptop novo para trabalhar de casa quando necessário. Sofia aparecia ocasionalmente, sempre com um olhar avaliador, mas cada vez mais caloroso, trazendo roupas de bebê que o sobrinho Rafael tinha usado e dicas práticas sobre parto que nenhuma revista de gestante mencionava. A família de Leonardo começou a se envolver aos poucos, a mãe dele enviando panelas de feijão tropeiro e macarrão ao molho, primas aparecendo para ajudar com o enxoval. Mas então, aos 36 semanas, tudo mudou. Carolina estava no escritório de Leonardo numa tarde de quinta-feira, revisando um lote final de contratos antes de tirar licença maternidade completa. Sentiu a primeira contração enquanto digitava, uma dor aguda que pensou ser falsa alarmada. Mas as contrações vieram mais rápidas, mais fortes, e quando a bolsa estourou encharcando a cadeira, ela soube que era parto prematuro. O pânico subiu pela garganta enquanto chamava Leonardo, que estava em reunião no andar de baixo. Ele apareceu em segundos, o rosto pálido pela primeira vez que ela via, pegando o telefone para chamar a ambulância enquanto ajudava ela a se levantar. Os homens dele limparam o caminho, seguranças abrindo portas e garantindo que ninguém atrapalhasse enquanto desciam para o carro. O hospital foi um borrão de luzes brancas e vozes urgentes. Leonardo segurou a mão dela durante todo o trabalho de parto, mesmo quando as contrações a faziam gritar, mesmo quando os médicos disseram que precisariam de cesariana de emergência por causa da prematuridade. Ele não saiu do lado dela nem por um segundo. A camisa amarrotada e manchada de suor, os olhos fixos nos dela, prometendo que tudo ficaria bem. O bebê nasceu às 3h47 da manhã seguinte, um menino pequeno mas forte, 4 quilos, chorando alto o suficiente para fazer as enfermeiras sorrirem. O médico colocou ele no peito de Carolina, e ela chorou olhando para o rostinho perfeito, os olhinhos apertados e os punhos cerrados.
Leonardo ficou ao lado da cama, uma mão na cabeça dela, lágrimas escorrendo pelo rosto duro enquanto olhava para o filho dela, para a família que ela tinha criado sozinha até aquele momento. Eles nomearam o bebê Gabriel. Leonardo insistiu que fosse ele o primeiro a segurar, os braços grandes e calejados, envolvendo o corpinho frágil, com uma delicadeza que fez Carolina chorar de novo. Ele sussurrou algo em italiano para o bebê, uma bênção da avó que Carolina não entendeu, mas sentiu no peito. Os dias seguintes foram uma névoa exausta, mas feliz. Leonardo dormindo na poltrona ao lado da cama de Carolina, acordando para trocar fraldas e trazer água, cuidando dos dois com uma dedicação feroz. Quando voltaram para casa, ele já tinha transformado o apartamento modesto em um lar completo. Berço montado, trocador pronto, geladeira estocada com comida caseira que a mãe dele mandava diariamente. Gabriel prosperava, ganhando peso rápido, e Leonardo se tornou pai em todos os sentidos exceto o biológico, dando banho, embalando para dormir, cantando canções de ninar em italiano que faziam o bebê dormir em minutos. 6 semanas depois do nascimento, Leonardo fez uma pergunta que mudou tudo novamente. Estavam sentados no sofá numa noite quieta. Gabriel dormindo no berço ao lado, a luz suave da lua entrando pela janela. Ele pegou a mão dela, beijou os dedos um por um, então olhou nos olhos dela com uma seriedade que fez o coração dela parar. Perguntou se ela se casaria com ele. Não era uma proposta de conto de fadas com joias caras ou fogos de artifício. Era crua, vulnerável. O tipo de pergunta que 2 sobreviventes fazem um ao outro depois de construir algo real do nada. Carolina disse sim antes mesmo de pensar, jogando os braços ao redor do pescoço dele, rindo e chorando enquanto ele colocava um anel simples de ouro no dedo dela, prometendo que o resto viria depois. Mas com a proposta veio a verdade completa. Leonardo finalmente contou quem realmente era. Não só importador, mas chefe da família Marchetti, uma das 5 famílias tradicionais que controlavam São Paulo há gerações. Importação e exportação era a fachada legítima, mas o verdadeiro negócio envolvia proteção, agiotagem, controle de territórios. Ele era o Dom, o homem que mantinha a paz entre famílias rivais, negociava com políticos corruptos, resolvia disputas com punhos e palavras. Contou por que precisava que ela soubesse antes do casamento, antes de se envolver completamente. O rosto dele estava tenso, esperando rejeição, esperando que ela fugisse. Mas Carolina olhou para Gabriel dormindo, para o homem que tinha salvado ela e o filho em todos os sentidos, e disse que entendia, que casava com ele mesmo assim. Ei, antes de continuar essa história que está pegando fogo, se você está gostando dessa virada dramática da Carolina com o Leonardo, dá um like agora mesmo e deixa nos comentários. Qual foi o momento que você perceberia que o cara é máfia? Seja criativo, conta uma situação real da sua vida ou inventa uma cena hilária. E se inscreve no canal com o sininho ligado para não perder quando o Thiago voltar para causar. Vamos ver quem acerta o próximo plot twist. O casamento aconteceu 3 meses depois. Uma cerimônia íntima numa capela antiga em Muca, com apenas a família próxima. Carolina usou um vestido simples de seda branca que Sofia ajudou a escolher. Flores silvestres no cabelo. Gabriel no colo de uma das primas de Leonardo durante a cerimônia. A família inteira apareceu. Tios e primas que encheram os bancos de madeira com vozes altas e risadas mais altas ainda. Eles a aceitaram sem questionar. Abraçaram ela e Gabriel como se sempre tivessem pertencido. Encheram a casa depois com comida demais e vinho e música italiana que tocou até de madrugada. Leonardo dançou com ela na sala apertada, Gabriel entre eles dormindo profundamente apesar do barulho, e Carolina percebeu pela primeira vez em anos que estava realmente feliz. Não a felicidade superficial de fingir que tudo estava bem, mas a felicidade profunda de pertencer em algum lugar, com alguém. A vida depois do casamento desenvolveu um novo ritmo. Leonardo comprou uma casa em Jardim Europa, 3 andares com jardim espaçoso e segurança discreta, mas onipresente. Carolina continuou o trabalho de tradução, mas em horários flexíveis, passando as manhãs com Gabriel e as tardes revisando contratos. Leonardo voltava para casa todas as noites quando possível, deixando o trabalho no escritório, determinado a ser o pai que Gabriel merecia. Eles jantavam em família, davam banho juntos, liam histórias antes de dormir em português e italiano. A vida era quase normal. Se você ignorasse os seguranças na entrada,
As reuniões tarde da noite no porão que Carolina aprendeu a não perguntar sobre, os telefonemas em código que Leonardo atendia mesmo às 3 da manhã. Ela conhecia os limites agora, sabia quando perguntar e quando simplesmente confiar que ele voltaria são e salvo. Mas a paz durou apenas 8 meses. A ameaça veio de onde não esperavam, de fora das 5 famílias tradicionais. Um grupo russo estava tentando estabelecer território em São Paulo, empurrando as bordas, testando limites. Eles começaram com negócios pequenos, bares e casas noturnas, mas foram ficando mais ousados, mais violentos. Leonardo passou noites acordado no escritório, reuniões com as outras famílias para decidir como responder. A tensão crescia na casa, seguranças dobrando os turnos, restrições em sair sem acompanhamento. Carolina tentava manter tudo normal para Gabriel, que aos 8 meses engatinhava pela casa rindo sem noção do perigo. Mas ela sentia a mudança no ar, via a preocupação nos olhos de Leonardo mesmo quando ele sorria para ela. A ameaça se tornou real numa tarde de terça. Carolina estava no parque com Gabriel, 2 seguranças discretos por perto, quando uma van preta parou na calçada. 3 homens saíram, e antes que os seguranças pudessem reagir, um agarrou Gabriel do carrinho. Carolina gritou, jogou-se em cima do homem, mas outro a segurou enquanto tentavam arrastar o bebê. Gabriel chorava, bracinhos estendidos para ela, e o som quebrou algo dentro de Carolina. Ela mordeu, chutou, arranhava como animal, gritando por ajuda enquanto os seguranças finalmente reagiam. Tiros foram disparados, pessoas correram, e no caos os russos soltaram Gabriel e fugiram. Os seguranças pegaram o bebê e Carolina, levaram direto para a casa onde Leonardo já esperava, o rosto branco de fúria e medo. Leonardo segurou os 2 por longos minutos, verificando cada arranhão, cada hematoma, sussurrando promessas em italiano que eram metade conforto, metade ameaça. Aquela noite, ele sentou Carolina e contou tudo. Os russos queriam alavancagem, queriam forçar as famílias a negociar território usando reféns. Gabriel e Carolina eram os alvos mais fáceis, os mais vulneráveis por ela não ter nascido naquele mundo. Leonardo já tinha chamado reunião de emergência, todas as 5 famílias concordando que os russos tinham cruzado uma linha que não podia ser ignorada. Ia haver guerra, ele disse simplesmente. Mas primeiro, ia mover Carolina e Gabriel para um local seguro, uma propriedade no interior protegida por uma pequena milícia pessoal. Ela protestou, não queria ser separada, mas Leonardo foi inflexível. A segurança deles era tudo. Carolina e Gabriel passaram 6 semanas numa fazenda em Minas Gerais, cercada por seguranças armados, longe de todo mundo. Leonardo visitava quando podia, sempre com novidades da guerra silenciosa acontecendo em São Paulo. Não era batalhas nas ruas, mas movimentos estratégicos, negócios russos queimando misteriosamente, líderes desaparecendo, mensagens enviadas em corpos que apareciam no rio Tietê. As famílias trabalharam juntas pela primeira vez em décadas, apresentando uma frente unida que os russos não esperavam. Levou 2 meses para quebrar completamente a operação deles, expulsar os sobreviventes de volta para a Europa ou América do Norte. Leonardo voltou para buscá-los num dia de sol, magro e cansado, mas vivo, e Carolina chorou de alívio nos braços dele. A vida voltou ao normal lentamente. Gabriel não lembrava do trauma, jovem demais para reter memórias. Mas Carolina tinha pesadelos por meses. Leonardo dormia abraçado com ela todas as noites. Acordava quando ela gritava, segurava até os tremores pararem. Eles não falavam muito sobre aquelas semanas separados, as coisas que Leonardo teve que fazer para protegê-los. Alguns silêncios eram necessários para manter a sanidade. Gabriel fez 1 ano numa festa enorme que encheu a casa com família e amigos, um bolo de 3 andares e presentes suficientes para abrir uma loja de brinquedos. Ele deu os primeiros passos naquele dia, cambaleando entre Carolina e Leonardo enquanto todos aplaudiam, e a alegria pura no momento fez os meses ruins parecerem distantes. Carolina descobriu que estava grávida novamente 2 semanas depois. Não foi planejado, mas assim que viu as 2 linhas no teste, soube que queria aquele bebê. Leonardo reagiu com surpresa primeiro, depois alegria feroz, pegando ela e girando pela cozinha enquanto Gabriel ria no cadeirão. A gravidez foi mais fácil que a primeira. Sem estresse de ex-maridos ou processos legais, apenas apoio sólido de um marido que mimava ela sem vergonha. Leonardo insistia em ir a todas as consultas, segurava a mão dela durante ultrassons,
chorava quando descobriram que era menina. Eles nomearam ela ainda no útero, Isabela. E Gabriel aprendia a dizer o nome da irmã mesmo antes dela nascer. Isabela chegou 2 semanas mais cedo, mas sem complicações. Nascimento natural que deixou Leonardo pálido, mas presente durante todo o processo. Ela era pequena e perfeita. Olhos escuros como o pai adotivo, cabelo preto que prometia virar cachos. Gabriel ficou fascinado com a irmã. Queria segurá-la constantemente sob supervisão. Cantava as mesmas canções de ninar italianas que Leonardo cantava. A casa se encheu de nova vida. O caos feliz de 2 filhos pequenos, noites acordadas e manhãs exaustas, mas cheias de amor. Leonardo se revelou pai natural, trocando fraldas no meio da noite sem reclamar, fazendo vozes engraçadas que deixavam as crianças histéricas de rir. A família visitava constantemente, sempre trazendo comida e ajuda, as primas brigando por quem seguraria Isabela primeiro. Mas o passado nunca fica enterrado para sempre. Tiago reapareceu quando Isabela tinha 6 meses. Ele passou 4 anos na cadeia por invasão de domicílio e agressão, depois de um incidente que Carolina só soube depois. Aparentemente, ele tinha tentado invadir o apartamento antigo dela meses depois do casamento, bêbado e furioso, armado com uma barra de ferro. Os seguranças que Leonardo mantinha vigiando o prédio o pegaram, e a família garantiu que o processo corresse rápido e a sentença fosse máxima. Carolina não sabia de nada na época, Leonardo protegendo ela da informação durante a gravidez de Isabela. Mas agora Tiago estava solto, e as primeiras palavras dele foram ameaças enviadas por mensagem. As mensagens começaram inocentes. Pedidos para conversar, alegações de que tinha mudado. Carolina bloqueou o número, mas ele encontrou outros jeitos, contas falsas em redes sociais, e-mails de endereços aleatórios. Dizia que ela tinha roubado a vida que era dele, que merecia ver os filhos mesmo não sendo o pai biológico de Gabriel. As mensagens ficavam cada vez mais agressivas, mais delirantes, e Leonardo finalmente teve que intervir. Ele lidou com Tiago da forma que lidava com todas as ameaças à família, silenciosamente e completamente. Carolina acordou uma manhã para Leonardo informando que Tiago não seria mais problema. Ela não perguntou detalhes, já tinha aprendido quando não perguntar. Apenas aceitou a paz que a declaração trouxe. Os anos seguintes passaram em relativa calma. Gabriel cresceu num menino esperto e curioso, aprendendo italiano e português fluentemente, fascinado pelo trabalho do pai mesmo sem entender completamente. Isabela se revelou uma menina determinada e teimosa, herdando a personalidade forte de Sofia, comandando os primos mais velhos sem medo. Leonardo expandiu os negócios legítimos, diversificando em construção e tecnologia, criando um império que os filhos poderiam herdar sem a violência que construiu. Carolina publicou o primeiro livro finalmente, uma coletânea de contos que ela escreveu nas horas roubadas entre tradução e maternidade. O lançamento foi pequeno, mas significativo, prova que ela não tinha desistido dos sonhos mesmo quando a vida levou por caminhos inesperados. Eles comemoraram o 5º aniversário de casamento numa viagem para a Itália, visitando a vila onde os avós de Leonardo cresceram. As crianças correram pelos campos de oliveiras enquanto Carolina e Leonardo caminhavam de mãos dadas, falando sobre o futuro, sobre expandir a família ou focar nos 2 que tinham. A paz daqueles dias era diferente da paz anterior, mais profunda, porque foi conquistada através de provações que teriam quebrado a maioria dos casais. Carolina olhava para o marido, para o homem que a salvou quando estava afogando, e continuou salvando todos os dias depois, e sabia que faria tudo de novo. Cada escolha difícil, cada momento de medo, cada sacrifício. Porque o que construíram juntos valia cada segundo. Mas um dia, enquanto voltava de uma consulta com Isabela na pediatra, Carolina viu Tiago parado na calçada em frente ao prédio. Ele estava mais magro, barba por fazer, olhos fundos que a encararam com uma mistura de ódio e desespero que ela reconheceu imediatamente. O segurança ao lado dela ficou tenso, mão indo para o coldre discretamente, mas Carolina levantou a mão dizendo que estava tudo bem. Queria enfrentar aquilo sozinha, provar para si mesma que Tiago não tinha mais poder sobre ela. Ele deu um passo à frente quando ela se aproximou, a voz rouca de quem não dormia há dias. Disse que sabia tudo sobre Leonardo, sobre quem ele realmente era, sobre o sangue nas mãos dele. Que ela tinha trocado um marido controlador por um assassino, que os filhos dela cresciam num mundo de violência por causa das escolhas dela. Carolina olhou nos olhos dele firme pela primeira vez em anos. Disse que sim, sabia quem Leonardo era, que escolheu ele mesmo assim,
Todos os dias. Que os filhos estavam seguros e amados, algo que Tiago nunca conseguiu dar. Ele riu, um som amargo e quebrado, dizendo que a máfia sempre cobrava o preço, que um dia os russos voltariam, ou outra família, que o sangue dos filhos dela estaria nas mãos dela. Carolina sentiu pena dele então, pela primeira vez. Um homem pequeno tentando destruir o que não podia ter, agarrando ódio porque era tudo que restava. Disse que ele deveria seguir em frente, encontrar uma vida própria, deixar o passado morrer. Que ela já tinha feito isso. Virou as costas e entrou no prédio, o segurança seguindo de perto, sem olhar para trás para ver se ele ainda estava lá. Não estava quando olhou pela janela minutos depois. Leonardo perguntou sobre o encontro aquela noite, lendo a tensão no rosto dela antes mesmo de ela falar. Carolina contou tudo, cada palavra, cada olhar. Ele ouviu em silêncio, então puxou ela para um abraço apertado, dizendo que tinha orgulho dela, que Tiago era passado e o futuro era deles. Nunca mais tiveram notícias dele depois daquilo. Alguns disseram que ele deixou São Paulo, outros que voltou para a família no interior. Carolina não se importava. O fantasma do primeiro marido finalmente tinha sido exorcizado, e ela caminhava mais leve por isso. A vida continuou florescendo. Gabriel entrou na escola italiana aos 6 anos, falando 3 línguas fluentemente, liderando projetos de ciências e treinando futebol 3 vezes por semana. Isabela mostrou talento para a música cedo, tocando piano com uma sensibilidade que deixava Leonardo emocionado toda vez que ouvia. A família cresceu mais forte, laços com as outras famílias mafiosas se transformando em alianças duradouras, através de casamentos e negócios conjuntos. Leonardo se tornou uma figura respeitada além de temida, mediando disputas que antes levavam a guerras, expandindo os negócios legítimos para empregar centenas em construção e importação. Carolina terminou o segundo livro, uma história semi-autobiográfica sobre redenção e segundas chances que virou sucesso local, assinaturas de livrarias e convites para feiras literárias. Ela dava palestras agora, falando para mulheres sobre sair de relacionamentos tóxicos, sobre reconstruir depois do fundo do poço. As histórias que ouvia depois das palestras a humilhavam, lembrando que a jornada dela era só uma entre milhares. 10 anos depois do primeiro encontro na cafeteria, Carolina e Leonardo comemoraram com um jantar quieto só dos dois, crianças com os avós em Muca. Sentaram na varanda da casa em Jardim Europa, vinho tinto respirando na mesa, estrelas visíveis acima da poluição da cidade. Ele pegou a mão dela, traçando a aliança de casamento com o polegar, e disse que nunca imaginou que uma mulher curvada sobre um notebook numa cafeteria mudaria tudo. Carolina riu, dizendo que nunca imaginou que um estranho com sotaque italiano salvaria a vida dela. Brindaram ao acaso, ao destino, à família que construíram do nada. Gabriel queria ser engenheiro como o tio-avô. Isabela sonhava com concertos de piano na Europa. O futuro brilhava pela frente, cheio de possibilidades que nenhum dos dois ousava sonhar no começo. Ei, você que está aí maratonando essa história incrível, se tá gostando dessa jornada da Carolina de vítima para rainha da máfia, dá um like agora e deixa nos comentários. Qual foi o maior plot twist da sua vida que te transformou completamente? Conta com detalhes. Pode ser trabalho, amor, família. Se inscreve no canal com o sininho para não perder o grande finale e as próximas histórias quentes. Vamos trocar essas viradas de vida nos comentários. A família Marchetti continuou prosperando, mas Carolina sempre soube que a verdadeira força estava no amor que construíram, não no poder ou dinheiro. Leonardo envelheceu bem, linhas de riso nos cantos dos olhos, cabelo grisalho nas têmporas que o deixavam ainda mais bonito. Ele delegava mais agora, preparando Gabriel para eventualmente assumir os negócios legítimos, mantendo o filho longe da parte sombria tanto quanto possível. Isabela ganhou a primeira competição de piano regional aos 12 anos, o orgulho da família inteira aplaudindo na plateia. Carolina publicou o terceiro livro, uma trilogia completa sobre mulheres que se reinventam, traduzida para 5 idiomas, ironicamente pelos serviços que ela usava para trabalhar. Vida não era perfeita. Havia discussões sobre horários, preocupações com segurança quando ameaças distantes apareciam, noites que Leonardo voltava tarde com tensão nos ombros. Mas eles enfrentavam juntos, como sempre fizeram. Carolina olhava para os filhos dormindo e sabia que tinha valido cada luta. O bebê que carregava sozinha na cafeteria tinha virado uma família. O ex-tóxico que zombou dela era só uma memória distante. Ela tinha encontrado amor verdadeiro onde menos esperava.
num homem que viu além da barriga e das roupas baratas, que viu a mulher forte que sempre esteve ali. E naquela noite especial de comemoração, enquanto o vinho tinto aquecia o peito de Carolina e Leonardo segurava a mão dela com firmeza familiar, ela relembrou cada passo daquela jornada improvável. A cafeteria em Pinheiros, onde tudo começou, não era mais um lugar de humilhação, mas o marco sagrado onde o destino cruzou os caminhos deles. Leonardo contou histórias novas daquela época, como já tinha notado ela semanas antes trabalhando sozinha, como o encontro com Tiago foi a desculpa perfeita que o destino deu para ele se aproximar. Carolina riu da revelação, surpresa mas não chocada, porque agora entendia que alguns homens enxergam além das aparências, além das circunstâncias difíceis. Eles conversaram até tarde, planejando viagens em família para a Itália no verão, sonhando com os filhos crescendo fortes e independentes, imaginando netos correndo pelo mesmo jardim que Gabriel e Isabela exploravam agora. Os anos seguintes confirmaram que a força da família Marchetti estava nas raízes profundas que plantaram juntos. Gabriel se formou em engenharia com honras aos 22 anos, trabalhando nos negócios legítimos do pai com visão moderna e ética rígida. Isabela brilhou internacionalmente como pianista, tocando em teatros lotados pela Europa enquanto a família aplaudia orgulhosa das primeiras filas. Carolina expandiu o trabalho literário, criando um instituto para mulheres em transição, oferecendo cursos de escrita e mentoria gratuita para quem saía de relacionamentos abusivos. O instituto cresceu rápido, financiado parcialmente pelos negócios de Leonardo, mas guiado pela visão dela de empoderamento real, sem dependência. Mulheres que ela ajudou contavam histórias transformadoras, espelhando a própria jornada de Carolina de freelancer desesperada para a empresária influente. Leonardo, agora nos 50 bem vividos, se tornou uma lenda viva em São Paulo, não só pela autoridade nas negociações familiares, mas pela generosidade silenciosa que estendia a comunidades carentes, construindo escolas em Moca e hospitais no interior. Ele e Carolina criaram uma fundação familiar que empregava centenas, transformando a herança de poder em legado de progresso. As outras famílias respeitavam a união deles como modelo, casamentos arranjados dando lugar a parcerias baseadas em respeito mútuo. A paz durou porque Leonardo construiu pontes onde outros erguiam muros, e Carolina era a âncora que mantinha ele centrado na humanidade por trás dos negócios. Vida trouxe desafios inevitáveis. Gabriel enfrentou uma crise empresarial aos 25, aprendendo lições duras que Leonardo guiou com paciência paternal. Isabela lidou com a pressão da fama adolescente, mas encontrou equilíbrio na fé católica da família e no apoio incondicional da mãe. Carolina passou por uma cirurgia delicada aos 45, e Leonardo dormiu no hospital por 2 semanas, segurando a mão dela como no dia do parto de Gabriel. Cada provação fortalecia os laços, provando que o amor deles resistia a tudo. Eles renovaram os votos aos 20 anos de casados, numa cerimônia simples na mesma capela de Muca, com netos agora correndo pelos bancos e a família completa enchendo o lugar de alegria ruidosa. Carolina olhava para Leonardo dormindo ao lado dela nas noites quietas e agradecia silenciosamente ao universo por aquele encontro casual na cafeteria. O ex-tóxico que zombou da barriga dela era só uma sombra dele.